Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Urso Tranquilo. Seja bem-vindo a mais um UrsoCast. Eu acho que este é o UrsoCast número 12. Enfim. Então, o que eu vou falar vai ser coisas aleatórias. E eu costumo falar errado algumas coisas. Eu já fiz fono há alguns anos atrás. Fiquei alguns anos nessa fono aqui perto de casa. E deixa eu ver. Enfim, eu já fiz fono. Teve uma vez há muito tempo, muitos anos, acho há mais de 6 anos, muito mais. Eu tinha um sotaque do Rio de Janeiro, eu tinha uma fono não, tipo de psicóloga. Essa mulher, teve uma vez que eu tava brincando, como sempre, na sala dela, sentado montando uns procos, e ela foi. Desculpa, tem algo na minha garganta. Enfim, ela foi, subiu na cadeira e ela caiu e abriu a cabeça. Eu lembro do sangue se espalhando pelo chão. Ela conseguiu se levantar e abriu a porta. Era muito sangue. Mas enfim. Me falando que eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu vejo o Flow Podcast. Eu vejo o Flow e o Flow Podcast, principalmente o Igor, ele fala muito mal do Rio de Janeiro aqui. Ele é carioca também, assim como eu. Ele fala muito mal da violência daqui do Rio, que eu não discordo, mas como eu não estou lá no Flow, o Flow podia me convidar o como eu digo, o Flow, enfim, esse que ele morava na zona norte do Rio. Ele já contou várias vezes no Flow as coisas que ele passou aqui. E eu acho distante. Eu moro na zona oeste, em Guaratiba. Eu acho muito distante as coisas que a violência que diz que o Rio tem. Aqui dá pra contar nos dedos. Eu moro aqui há mais de 10 anos. Dá pra contar nos dedos os casos de violência. Pelo menos que eu soube. Violência que eu digo
é assalto à pessoa, ao comércio, morte. Eu nunca ouvi não, eu já ouvi tiro aqui, mas só em época de ano novo, porque alguém dando tiro pro alto. Mas bala perdida que nunca teve. Nunca vi gente armada. Aí eu, enquanto. Aí, enfim, aqui é um bairro exceção, que eu acredito. E é muito bom. Espero que fique assim para sempre. Inclusive, eu não sou patriota pelo Brasil, eu sou patriota pelo bairro daqui de Guaratiba. Sou patriota por Guaratiba do que pelo Brasil. Por mim, Guaratiba poderia ser um país. E deixa eu pensar algo a mais pra falar. Hoje eu vi a minha mãe vendo o filme Cinema das redes, no caso das redes sociais. Essas coisas eu não vi, mas eu imagino que seja só esquerdagem e seja reclamações típicas, tipo, da Cambridge Analytica é que o, o Trump foi eleito pela internet, isso eu acredito, mas essa propaganda política na internet eu vejo assim. A propaganda política virtual não faz milagre. Então, quem vota no nato a quem está convicto não vai mudar de ideia. E tem aqueles que têm o nato, mas tem mais chances de mudar de ideia. Essas pessoas que são o alvo, além das pessoas que votam diferente para cada emissão. Deixa eu ver. Ontem a minha mãe, meu pai, caraca, deixa aqui nos comentários quem vocês querem ver aqui no canal pra poder chamar para um podcast. Infelizmente, eu não tenho contato. Infelizmente, eu não tenho contato com gente para convidar gente, sei lá, com milhares de seguidores. Eu até poderia, mas o direct de Instagram deve ser fechado, provavelmente. E eu ando pensando em chamar para um podcast alguns ANCAPs.
como eu sou ANCAP, mas falta coragem. Outra gente pra confitar tá com cheiro de queimadão onde eu tô agora. Felizmente, gravação não tá pra sentir cheiro. Mas às vezes eu fico pensando, tu poderia ter um aparelho que memoriza cheiros, tanto de ambiente, tanto em locais específicos. Seria muito bom. Por exemplo, seria poderia ter um aparelho desse e a pessoa poderia sentir o cheiro do senator do Einstein, por exemplo. Sentir cheiro do Einstein. Cara, ou até do Hitler. Mas enfim. Então o que eu tava falando só pra convidar a gente. Eu queria convidar as pessoas lá do podcast e teve um dia que eu enviei uma mensagem pro Xian do Flow Podcast, mas eu tentei não consegui. Nem sei se ele ia ver, ele tem mais de 20 mil seguidores. Teve muita mensagem pra ele toda hora. Então, bem, então não sei quem chamar. Não sei quem chamar. Eu vi que Bolsonaro ele não vai comprar vacina da China. Eu também concordo. Eu sou contra a vacinação contra o coronavírus obrigatória, mas não, eu acho que deve ficar explícito para quem não quer tomar a vacina obrigatória, que eu sei que eu, pelo menos, eu não quero tomar a vacina se possível contra o coronavírus agora em 2020 e nem em 2021 porque eu não confio. É minha opinião pessoal, é minha opinião. Então, eu não quero tomar a vacina. Eu creio ser mais seguro para mim eu tomar início de 2022, se eu tomar. E eu vejo muitos anarcocapitalistas, assim como eu, dizendo que não querem tomar, um gente de direita que também não quer tomar a vacina obrigatória e nós acabamos de ser taxados de terraplanistas, praticamente. E eu acho que nós devemos, pelo menos nós libertários, devemos tentar mudar essa imagem. Nós devemos dizer que não vamos tomar vacina obrigatória em 2022, em 2020, desculpa, mas podemos tomar se quisermos daqui a alguns meses. E
deixa eu ver aqui. Ah, sim. No dia 29 de setembro, na verdade foi terça-feira, mas no sábado tava com dor de cabeça, febre. A febre durou. Eu tava com dor de cabeça e na terça eu fui pro hospital, pra Cimeru, no caso de Santa Cruz. Eu fui pra Cimeru e tirei sangue. Minha mãe achou que fosse coronavírus, mas não, deu negativo. Eu achei que ia ter que fazer o teste de coronavírus de enfiar no nariz, mas a médica passou o exame de sangue para ser feito na hora mesmo e eu acho que dipirona na veia. Eu tirei sangue. Teve exame de urina também. Tirei sangue, fui fazer exame de urina, não saiu nada. Depois bebi água. Aí depois que teve exame de urina mesmo. É, enfim, quando tava aguardando para tomar o soro, eu me senti mal, tive vertigem, como às vezes, como eu costumo ter às vezes. Eu fui pro banheiro me sentar porque eu me sinto melhor, ou quando bebo água. Voltei pra. Só que me senti mal de novo. Me senti mal de novo. Quando falei pra minha mãe, minha mãe tava caminhando pra sair da UTI. Assim, eu não fiquei internado, mas é o mesmo lugar que eu tirei sangue. Ele tava saindo e eu caí, minha visão ficou escura. A minha sensação é que eu tava andando e eu tava com muitos óculos escuros na minha frente. Como se tivesse muitos óculos escuro, preto. Eu só enxergava. O que eu conseguia enxergar era a porta. Eu sabia que tinha algo de errado, mas tinha perdido o controle do meu corpo. Eu tinha perdido. A, Minha mãe estava do meu lado e ela veio para trás de mim para me segurar. E isso é o Renato da minha mãe. E eu tava seco, eu tava tombando pra trás. Eu não tava nem andando como eu imaginava. Assim, eu andei, mas eu andei pouco. E, eu, enfim, aí lembro, lembro que eu voltei mais ou menos ao normal. É, quando acho um enfermeiro, médico foi buscar a cadeira enquanto estava sendo segurado pela minha mãe e uma enfermeira. Eu estava sendo segurado pela. Aí eu sentei na cadeira, eu fui puxado de ré.
até, enfim, até um ponto, né? Enfim. Agora, agora tenho que pensar o que falar. Estamos em 20 minutos. Eu quero fazer um podcast que dure no mínimo 50 minutos. Então faltaria meia hora. Não sei se eu encerro, porque é somente eu. Tava pensando em convidar algumas pessoas que eu conheço pessoalmente. Mas enfim. Até o próximo vídeo, podcast React Gameplay. Até mais.